Então, o que eu vou fazer agora pra decidir qual a melhor cor pra ela? Então, eu venho aqui com o Dark Chocolate, que é neutro. E eu venho aqui com o Amazon e vou fazer a mesma coisa, ó. Então, percebam que quando a gente abre aqui essa cor e quando a gente abre essa cor tá mais próxima do pelo dela. Então, quando eu escolho uma cor, eu vou trazer sempre pro tom mais próximo do pelo natural. Então, no caso dela, ele é um tom de castanho, como se fosse cinza. Então, eu vou escolher. Os dois tons são neutros, mas esse tom, ele vai chegar mais próximo do tom natural da pele dela. Então, eu observo aqui todo o conjunto, não só a sobrancelha. E essa cor, vocês podem perceber que ela vai ficar muito mais quente, né? Então, eu prefiro essa coloração, ele vai fazer realmente o fundo. Então, não basta colocar a cor e fazer o pixel, você tem que juntar, né? Então, o que eu quero com o shadow? Projetar esse pelo, fazer com que ela pareça mais peludinha, mais definida. Então, no resultado cicatrizado, independente da agulha que eu escolha, do movimento que eu escolha, se eu escolho a cor certa, eu já estou no caminho. O desenho também, percebam que eu respeitei o desenho natural dos pelinhos dela. Eu não criei um desenho novo, eu fui fazendo ajustes. Então, essa era mais passiva, essa mais ativa, mais alta. Então, eu baixei uma linha, subi uma linha, pra gente conseguir ficar dentro, né, dos pelos. Então, uma vez que eu consigo trazer uma cor próxima do pelo dentro da estrutura natural de pelos, eu vou conseguir um efeito mais natural. E aqui, a gente vai demonstrar as duas agulhas na prática. A4 flat e a Nano 2, tá? Então, eu vou usar a A4 flat e a Nano 2 para mostrar para vocês a aplicabilidade do shadow sem precisar fazer pixel, né? Então, nessa eu não vou fazer pixel, aqui eu vou fazer para vocês entenderem a diferença das agulhas, tá? Quando a gente vai atender uma pele que seja mais oleosa, então a gente percebe aqui vários sinais, né? Então, ela tem algumas acnes, algumas manchinhas. Isso já demonstra que ela tem uma pele mais reativa, né? Você consegue perceber que é uma pele que tende a passar por um processo inflamatório mais intenso pelos sinais que a pele dela nos demonstra. A gente percebe um poro um pouquinho mais aberto, então não é uma pele indicada para fios, pode ser o melhor equipamento, o melhor pigmento. Se a pele que é a nossa tela não colabora, não adianta. Aí você vai falar que é o pigmento, ou que é a pele, que é o equipamento, quando na verdade você não fez o diagnóstico da pele. Então é uma pele mais difícil. Quando eu venho com agulha de uma ponta, numa pele que é naturalmente mais grossa, eu vou ter dificuldade de implantação. Então, uma agulha com 4 pontas, uma agulha com 3 pontas. Aqui eu vou demonstrar com 4 para você desmistificar achando que não consegue fazer um sombreado. Mas aí a gente tem alguns cuidadinhos. Então, eu escolhi o Dark Chocolate. Eu vou colocar 5 gotas e uma gota do diluente. Porque é uma agulha que implanta mais e mais rápido. Então, se eu coloco um pigmento puro, eu posso realmente deixar uma sobrancelha compacta, feia, né? Então, para deixar mais translúcido, eu coloquei aqui uma gotinha do diluente. Algumas considerações sobre a agulha flat. Então, eu tô trabalhando aqui, eu vou colocar 1 milímetro, ó, calibrei 1 milímetro. A potência da minha máquina tá em 100 batimentos, então é uma potência média
média alta, né? Quando eu quero fazer linha, você pode perceber que um lado da agulha é mais fininho, o outro é mais gordinho. Então, quando eu quero fazer uma linha, eu vou trabalhar com o fininho, ó. Então, eu consigo fazer um movimento mais de contorno. A minha mão está muito leve, eu não tô colocando pressão, porque esse primeiro contato é só para eu não perder esse desenho que foi feito, até porque tá sem nenhum tipo de anestésico. E eu tô demarcando o meu projeto. Não fica, isso aqui não fica depois, tá? Quando eu quero um movimento de sombra, eu vou fazer um movimento de varrido, 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 sempre começando da base, porque a base de baixo, ela normalmente é mais definida, mais demarcada, e levando o final do meu movimento para cima, porque daí ele dá o efeito de borda infinita. Então, o que é bonito numa sobrancelha é as zonas de luz e sombra. Então, a parte de baixo vai ficar com mais sombra, a parte de cima, naturalmente, vai ficar com mais luz. Quando a gente trabalha com uma agulha como essa, ela pigmenta mais, né? E mais rápido e mais. Só que uma agulha que tem mais pontas, a pele vai ter mais resistência. Então, eu preciso pressionar um pouquinho mais a minha mão. Não é força, é um pouquinho mais de pressão para romper a pele e conseguir implantar. Então, não é a mesma coisa da agulha de uma ponta. A agulha de uma ponta, ela perfura mais, só que ela pinta menos. Um outro movimento que é possível fazer com a agulha de 4 pontas é o movimento espiral. Normalmente eu angulo o equipamento, eu inclino o equipamento e faço movimentos mais rápidos. Por quê? Porque se eu fizer mais lento, ele pode marcar. Então perceba que a minha mão tá mais rápida e eu também consigo um efeito mais sombreado dessa forma. Uma outra forma de fazer o sombreado é com linhas, ó, mais rápido. Eu consigo também criar um efeito sombreado, seguindo o movimento dos pelos. Então, quando eu trabalho em linha, fazendo movimentos rápidos, eu também consigo um efeito de sombreamento. Ou eu posso fazer um movimento mais lento. Então, eu preciso deixar essa agulha sugar o pigmento. Conta aqui até 30, até 40, deixa subir para hidratar essa agulha, né? Porque se não sobe pigmento, você machuca e não implanta, né? Segunda coisa, quando eu venho aqui, eu preciso fazer os movimentos aqui, esticar, né, a pele, para que a agulha consiga implantar. E como eu tô falando de uma pele que é uma pele mais reativa, eu vou fazer movimentos mais lentos. Então, eu vou trabalhar o movimento mas eu vou fazer ele mais lento, por quê? Porque é uma pele mais reativa. Se eu ficar fazendo muito rápido, vai machucar e não vai implantar. E observa se tá saindo pigmento, porque se não tiver saindo pigmento, você tá machucando sem implante. Ó, fiz isso aqui, vou carregar de novo. Perceba que aqui, ó, tem um micro sangramento. Do outro lado, eu fiz uma passada com agulha de 4 flat, né? E a gente não teve nenhum sangramento, porque a agulha de uma ponta,
ela perfura mais. E como é uma pele mais reativa, às vezes pode acontecer isso. A minha mão está extremamente leve, o movimento está lento. Eu não estou limpando o pigmento. Por quê? Porque se eu fico limpando, eu acabo inflamando mais essa pele, eu não dou tempo para o pigmento implantar. Então eu preciso deixar o pigmento aqui um pouco para ele poder realmente penetrar a pele. Lembrando que eu estou sem nenhum tipo de anestésico, eu não fiz pré-anestesia, só fiz o desenho. Tá sentindo dor? Não. Então, aqui a gente já consegue ver que com uma passada a gente tem muito mais cor com a flat. É uma agulha maravilhosa. Eu quero deixar claro que eu nunca usei uma agulha de uma ponta igual a Nano 2. A Nano 2, ela é extraordinária. Em quais casos? Numa pele como a dela, para fazer fio, não tem igual a Nano 2. É a melhor agulha do mundo, tá? Numa pele jovem, vou fazer um lábio, um efeito mais pixel, maravilhosa. Agora, eu pego uma pele extremamente reativa e fico aqui raspando, ele fica lindo, ó. Um efeito extremamente translúcido. Só que depois que cicatrizar, ele vai chegar muito próximo do que tá desse lado aqui cicatrizado, né? E muitas vezes a cliente vai voltar e vai querer retocar. Por quê? Porque ela queria um pouquinho mais, ela gosta igual o dia que faz. E aí você vai ter que retocar. E se quiser chegar nisso aqui no mesmo dia, mais intenso, eu vou ter que fazer mais aplicações. E aí eu vou inflamando mais essa pele. Então, por isso, eu gosto mais de mais pontas para trabalhar. Aqui eu fiz o efeito de pelinho só para mostrar para vocês que é possível a gente fazer um início com pelinhos e o restante shadow, né? Mas eu também posso fazer toda ela esfumadinha. Isso é critério do profissional, do cliente, né? Então fica bem natural quando eu faço o início com alguns pelinhos e o restante de shadow. Aqui eu pus um pouquinho de anestésico e vou finalizar o outro lado. Então, nessa parte inferior, eu faço um movimento menorzinho, mas eu faço um círculozinho, ó, mais rápido, para ficar com uma base mais definida. E sempre vou trabalhando um deslizante para a agulha deslizar melhor na pele, ter menos atrito. Isso ajuda bastante a amenizar desconforto, facilita o deslizamento da agulha. Aqui eu estou trabalhando com elas em linha para fazer a transição. Vai espirrar. Nervogênio. Deixa eu só carregar de novo. Então aqui eu vou fazer o movimento em linha, linhas mais rápidas para fazer a transição do fio pro shadow. Então, aqui tem 3 passadas. Os fios. Esses fios ainda dá para melhorar um pouquinho. Como que eu faço? Um movimento mais não rápido e nem lento, ó. E venho aqui, ó. Fazendo uma densidade para fazer a transição.
Quando chega próximo da borda, eu faço um movimento mais rápido. E aí a gente consegue essa transição do fio para a sombra. Ó. E a parte superior, como eu quero uma borda infinita, mais translúcida, eu estico bem a pele e faço um movimento de varrido, como se fosse um pixel, ó. Só que ele não vai ficar os pontinhos, só que não vai ficar a borda marcada. Então, depois que cicatriza esse movimento, ele fica aquele efeito que você não consegue enxergar onde termina. E a parte de baixo, um pouquinho mais denso, ó, para fazer o efeito do escuro pro claro. Então, a gente tem uma parte que vai ficar mais clara, uma parte que vai ficar mais escura e aqui no centro médio, né? Então, a gente consegue criar a boa notícia é que essa sobrancelha não dá retoque. Fez uma vez, o que você pode até retocar quando a cliente volta? Às vezes os fiozinhos aqui no início, um acabamento, mas eu costumo dizer que é benzer a cliente. A cliente vem, você faz, tira foto do cicatrizado, pinça os excessinhos e dificilmente, mas é dificilmente mesmo, tem retoque. A segunda boa notícia é que em 3 camadinhas de cor, eu já consegui chegar nesse resultado. E essas 3 camadinhas de cor, eu demorei no máximo 20 minutos aqui, né? Então, é rápido. Então, é rápido, menos retoque. A cliente vai te incomodar menos, porque já vai chegar num efeito natural e definido, que a brasileira gosta. Porque se você atende uma mulher brasileira que quer naturalidade, naturalidade não é só fio ou só pixel. Naturalidade é você fazer transição escuro, médio, claro, sem marcação de bordas. Pode ver que até onde eu marquei a borda, ela não tá marcada, tá vendo? Ó, ela tá fluida, ela tá leve. Então, isso é naturalidade. É escolher uma cor próxima do tom do pelo, você consegue enxergar o pelo dela ainda, ó. Você consegue perceber a cor do pelo. E depois que cicatriza, vai ficar um desenho bonito, uma cor bonita e parecer que tá natural. Ó, 2 camadinhas ali, ó. E o pigmento, ele não tá diluído. Agora eu carreguei e tá o pigmento puro, tá? Porque daí ele tem mais carga, né? Se eu fizer isso aqui com pigmento diluído, ele vai desbotar muito, muito, muito. Então, aqui eu diluí pra ele não ficar chumbado, que fala, né? E aqui uma ponta, eu tô usando ele puro, porque se eu usar ele diluído, ele vai clarear mais ainda, ele vai perder mais a cor. Então, aqui fizemos 3 passadas. E aqui também 3 passadas, 3 camadinhas. Então, tá vendo que fica muito mais sutil. Esse efeito cicatrizado vai ficar mais suave do que isso aqui que vocês estão vendo logo após. Ele vai ficar bem mais suave que isso aqui, ó, que eu tô mostrando. E agora eu vou fazer acabamentos na parte inferior. Eu vou deixar um pouquinho mais escuro, para fazer a transição do escuro pro claro. Então, com uma ponta, fica um trabalho bem delicado, bem suave. Aqui já fica um pouquinho mais pesado, mas é só no pós-imediato, porque também vai ficar natural e suave.
E agora a gente vai esperar a cicatrização para vocês compararem os efeitos cicatrizados.